Olá, pessoas! Aqui é o Esdras Oliveira, seu professor de História da EJA. Estamos aqui com mais um vídeo desta unidade sobre civilizações da Antiguidade. E desta vez nós vamos abordar a Índia Antiga. Nesse slide da abertura, como você está vendo, temos algumas construções e algumas obras da Antiguidade Indiana, né? Temos o Taj Mahal, que é uma obra muito conhecida, basicamente é um túmulo de uma imperatriz mongol. Temos o leão de Ashoka, né? Esse leão de 3 cabeças, na verdade de 4 cabeças, porque um está atrás, né? Simbolizando os 4 pontos cardeais. Está em uma das capitais do antigo Império Maurya, né? Do Ashoka, ou Asoka. E lá na nossa direita temos o deus Shiva, né? Um dos deuses do hinduísmo. Então, aqui nós temos alguns símbolos, né, para ilustrar exatamente essa civilização milenar, assim como a Índia e outras civilizações do mundo, e que tem uma importância muito grande do ponto de vista cultural, filosófico, religioso, para uma grande parte do mundo, especialmente da Ásia, né? Estamos falando aqui de uma das civilizações mais antigas, que tem aí ao longo de sua história várias transformações e que obviamente tem um papel importantíssimo na organização do mundo. Então vamos conhecer um pouco dessa Índia antiga. Então a gente tem aqui o sítio arqueológico de Mohenjo-Daro, né, localizado hoje no atual Paquistão, né, Paquistão que é um território tem uma relação histórica muito grande com a Índia. Era uma cidade, né, na beira do rio Indo, que é considerado um dos primeiros núcleos urbanos da antiguidade, né? Então temos aí um local de grande interesse histórico e arqueológico, não só para a história da Índia e do Paquistão, mas para a história do mundo, né, do ponto de vista da ocupação, do desenvolvimento da civilização humana a partir do Neolítico, com a construção de locais de moradia, agricultura e, obviamente, de uma civilização que se desenvolve às margens do rio a partir de cidades, né? Então, a civilização que essa cidade faz parte, que os arqueólogos chamam de civilização arapeana ou arapana, depende muito do texto que você observa, é uma civilização de cidades, né? Os sítios mais conhecidos é o sítio de Harappa e o sítio de Mohenjo-Daro, nessa região do rio Indo, lá na Ásia. Então, é uma das primeiras civilizações, né, que demonstram uma organização urbana. Essas cidades, né, possuem esgotamento e organização urbana, e aqui a gente tem uma reconstrução artística de Harappa. Eles tinham o esgotamento, né, para a liberação da água suja, o escoamento de dejetos, a organização dos espaços da cidade, né, a partir da lógica da ocupação mais racional do espaço. Então, a civilização antiquíssima que já demonstrava uma preocupação com o espaço no qual se desenvolve. A questão do urbanismo, que é uma coisa para a gente recente, né, da vida em cidades, já tinha aí no passado preocupações de outros povos. Então, que civilização era essa? Essa civilização arapeana é considerada uma das primeiras civilizações conectadas com a história, né, da Índia e daquela região da Ásia, né? Então, se desenvolveu nas margens do rio Indo, né, como a imagem mostra aí abaixo, né? Esse é um trecho do rio Indo, na região de montanhas, né? Um rio que é alimentado pelo desgelo de parte da cordilheira do Himalaia. Então, o grande desgelo possibilita isso, ele vai descendo até desaguar no Oceano Índico, e ao longo do seu curso, ao longo de milhares de anos, alguns povos foram se colocando e se desenvolvendo, organizando a sua vida, a sua economia, suas relações políticas, e das primeiros desses povos exatamente a gente vê aí, né, nesse mapa tanto a localização do rio quanto os principais sítios arqueológicos que se desenvolveram, que se diversificaram nas margens ou próximos desse grande leito de água, né? Então, é uma civilização urbana cuja vida econômica se baseava na agricultura irrigada, com a existência de depósitos de cereais que funcionavam como bancos, né? Os cereais eram uma medida de troca, então não existia essa grande negociação de moedas. Então, você produzia, o cereal era guardado, uma parte consumida, uma parte usado como escambo, como troca, né? Então, a civilização que tem uma relação muito forte com o rio, dependia dele para sua agricultura, para sua sobrevivência, obviamente também para outros serviços, mas de modo geral é uma civilização que tem um foco agropastoril, né? Era uma elite formada por comerciantes, então a principal atividade de relação deles era o comércio, né? Obviamente a partir
da produção agrícola local, e que essas trocas eram importantes porque trocavam técnicas, trocavam produtos, e existia uma relação muito interessante entre essas várias cidades dessa região aí. E, obviamente contavam com avançadas técnicas de urbanização com esgotamento, como já mostramos aqui. Então, esses sítios arqueológicos são uma breve demonstração do desenvolvimento desses povos, que são considerados um dos primeiros povos a se desenvolverem em cidades, a desenvolverem uma cultura urbana, uma cultura baseada na lógica da vivência em comunidade, e que em outros momentos, em outros locais do mundo também vai aparecer, claro, com características distintas, né? Mas a partir dessa civilização é que se utiliza como marco para estudar a história indiana. Então, a partir da civilização arapiana, né, das relações comerciais e da chegada de outros povos, a gente vai ter o desenvolvimento de outras organizações sociais na antiga Índia, e talvez aquela que ajuda a definir o que acontece posteriormente é o que chama-se de civilização védica. Aqui a gente está trazendo, resumidamente, alguns pontos desses povos, né, que viveram naquela região do mundo e que deixaram a colaboração para constituir o que hoje a gente chama de história da Índia. Então, a civilização védica é uma civilização milenar que começa a se desenvolver a partir da chegada de vários grupos provenientes da região do atual Irã, que chegam por volta de 2000 a.C. no Vale do Rio Indo. Temos um errinho de português ali, é volta, né? Então, 2000 anos antes da Era Comum, antes de Cristo, nós temos a chegada desses povos que descem uma parte das cordilheiras ali da Ásia e chegam no Vale do Rio Indo, que é um vale, obviamente, importante e bastante fértil. A partir disso, eles começam a transformar e trazem suas culturas. Então, eles trazem, por exemplo, o idioma sânscrito, né, que é o idioma que vai ser base da constituição cultural de diversos povos posteriormente, né, e lançam as bases da civilização indiana contemporânea. Então, eles assimilam muito dos nativos e parte da sua própria cultura, misturando traços e criando uma cultura distinta, né, que é a cultura védica. Eles vão se expandindo pouco a pouco até o leste, até chegar nas margens, na região de um outro importante rio, que é o rio Ganges, né? Dessa região da Índia, ou do chamado subcontinente indiano, nós temos três grandes cursos de água. O rio Indo, que dá nome à região, o rio Ganges, que é um rio sagrado hoje, e o rio Brahmaputra, que também é um rio sagrado, e considerado também uma parte importante, né, do desenvolvimento dessas áreas. Mas inicialmente a ocupação do Vale do Rio Indo e a ocupação do Vale do Ganges foram as bases desse processo de desenvolvimento da civilização hindu dentro de várias civilizações, como o caso aqui, a civilização védica. Os Vedas, ou os Védicos, eles ainda não formavam um reino unificado, mas sim eram governos fragmentados. Cada região tinha o seu rei, o seu Raja, né, na realidade, que é o nome que se utiliza no sânscrito, para definir um governante local, né? Então, eles tinham traços culturais parecidos, falavam o mesmo idioma, mas eles tinham governos separados. Não houve um grande império Veda, como a gente entende, por exemplo, o Egito Antigo, que foi unificado, Mesopotâmia, em parte unificada, e até a própria China, próximo dessa região aí, que também contou com momentos de unificação ao longo de sua história milenar. E a cultura védica, os seus livros, a sua escrita, a sua língua, ela ajudou a fomentar, a construir a cosmovisão que deu origem ao hinduísmo. Cosmovisão, para quem não sabe, é o conjunto de deuses, de histórias, de mitos sobre o passado, que formam um conjunto de ideias religiosas e práticas religiosas. Então, o hinduísmo, que na realidade é um conjunto de práticas religiosas, ele começa a se configurar com a civilização védica. Inclusive, aí em cima a gente tem a imagem, né, de Shiva, né, em bronze, na realidade, que é uma das deusas, ou deuses, porque Shiva tem uma dupla sexualidade, do hinduísmo, que tem milhões de deuses, cada deus tem os seus próprios cultos, os seus rituais, as suas festas. Então, na realidade, o hinduísmo não é a religião que a gente pode dizer, por exemplo, padronizado, que não tem um chefe único, é uma religião que, na verdade, é diversificada, tem uma série de práticas que se conectam a partir de mitos de origem,
mas que em cada região, no passado e no presente, tem práticas distintas no modo como se relacionam com os deuses, né? Então, o período védico tem esse nome, pois foi neste contexto que os Vedas foram compilados, né? Esses textos são antologias cuja data de criação é impossível precisar. Os Vedas, né, os chamados Vedas, é como se fosse uma Bíblia para o hinduísmo, né? Você tem um conjunto de textos que tem uma importância cultural e religiosa muito forte, e os primeiros e os mais importantes exatamente os Vedas, que são vários livros, na verdade. Então a gente tem, por exemplo, o Rig Veda, que são os hinos compostos em forma poética para recitar em sacrifícios, independente de tipo de sacrifício for, animal, vegetal. Então é um conjunto de hinos, né, que contam a história dos deuses. O Yajurveda, que são hinos em prosa, né, não é em poética, para recitação em voz baixa durante o sacrifício, então é parte do ritual. O Sameveda, que são os versos para serem cantados em grande parte do Rig Veda, ou seja, dos rituais, né, do primeiro Veda. E, além disso, tem o Atharva Veda, que foi aceito posteriormente, né, como um Veda tardiamente e contém fórmulas de encantamento para cura. Então é um conjunto de práticas, né, do dia a dia. A gente tem aqui inclusive uma página, só que essa página aqui é bem recente, viu, do século XVIII, né, que tem os desenhos com as divindades. Inclusive quando você vê nas pinturas e nas práticas religiosas indianas, os deuses sempre aparecem coloridos, né? Ou eles vão estar amarelos, brancos, rosa, azuis. Então eles têm cores para diferenciá-los, né? Obviamente eles também têm muitos braços, por exemplo, aparece aí várias faces. Então eles têm um processo de indicação que eles são diferentes dos mortais. Mas sempre eles têm um corpo, uma parte do corpo humano, embora haja deuses que têm cabeça de animal. Por exemplo, Ganesha, que é um deus elefante, ele tem um corpo de um homem gordinho com a cabeça de um elefante. Então a gente tem uma página aqui que tem uma escrita do sânscrito, né, que é esse idioma indiano, e em cima a gente tem aí alguns desses deuses, né, mostrando exatamente, no caso é a tríade de deuses, né, Brahma, o Shiva e a Vishnu, que estão aí aparecendo nessa imagem. A partir de outros momentos, vários impérios se desenvolvem. Um outro exemplo de império que se desenvolveu naquele contexto hindu é o Império Maurya, né? Que foi um dos maiores impérios do mundo antigo, embora tenha durado pouco tempo, entre 322 e 1850 a.C. Tem muita influência da cultura védica e tinha como base o comércio externo e a agricultura como principais pilares econômicos. Um dos grandes momentos, né, de auge do Império Maurya é durante o governo de Asoka ou Ashoka, depende da pronúncia. E aqui a gente tem aquele capitel que a gente mostrou na abertura do slide e o busto do próprio Ashoka, né? Então esse leão de quatro cabeças, que a quarta está lá atrás, né? Ele é um dos símbolos hoje da própria Índia, né? Inclusive essa roda que está embaixo dos pés dele, que é o Dharma, ele está na bandeira do país até hoje, né? Posteriormente, um outro grande império é o Império Gupta, que se desenvolve nessa região laranja. A gente tem aqui embaixo uma moeda de um dos seus reis, né, o Chandragupta II, em cima de um cavalo. Ele teve um auge, né, ele foi o grande incentivador, esse império no caso, e um grande disseminador da cultura hinduística na Ásia. Então essa região toda que a gente está vendo é uma cultura que foi se desenvolvendo a partir dos Vedas, né, e se constituiu parte do subcontinente indiano. Para ter uma ideia, a cultura hinduísta ela foi tão influente e se espalhou por várias regiões que até em áreas que hoje são da Indonésia, né, em ilhas bem ao sul, você tem uma influência muito grande dessas práticas religiosas. Então toda essa área do subcontinente indiano, que hoje é uma parte do Paquistão, a Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, uma parte da Indonésia, uma parte das Filipinas, Sri Lanka, Maldivas e outras regiões, são áreas onde a Índia, ou territórios ou impérios que se desenvolveram ao redor da Índia, tiveram influência cultural ao longo de vários séculos. Então, a reunificação, né, depois do declínio dos Vedas, foi um momento de reunificação dessa região, através desses imperadores dessa dinastia Maurya, né? Aumentou a arrecadação de impostos e houve um declínio a partir de 550, também com a invasão dos hunos.
Hunos que tem um papel muito importante no declínio, muitas vezes, de outros impérios. Então eles são impressionantes como eles têm influência na antiguidade. Os Hunos eles tiveram um papel importante em muitas crises de fragmentação política na China, na própria região da Índia e também nas regiões próximas ao Império Romano, né? Lembrando que os Hunos chegaram até as portas da Europa, na região que hoje é a Áustria e a Hungria, e outros povos junto com eles foram responsáveis posteriormente pelo declínio de Roma, né? Então a gente tem aí um povo que inclusive é muito pouco conhecido e pouco estudado historicamente falando. Eles tiveram um papel importante porque eles derrubaram, né, esse Império Maurya, o Gupta, desculpa, nessa região do mundo em 550, né? Interessantemente, a gente tem aí, né, claro, momentos de fragmentação, momentos de unificação, mas sempre a partir dos Védicos ou Vedas, a gente tem essa cultura indiana que se desenvolve. Lembrando que uma parte também da Índia hoje é muçulmana, porque a Índia também, em vários momentos, recebeu a invasão de povos de base muçulmana, tá? Agora vamos abordar a questão um pouco dessas características, né, dessa sociedade védica que também tem influência na configuração da própria sociedade indiana, né? Então muitas práticas criadas pelos Vedas foram repetidas e até hoje estão presentes no mundo indiano. A gente tem aqui a imagem do deus Brahma, né, que é um dos deuses supremos, talvez o mais importante do panteão. O panteão é um conjunto de deuses indianos. Então ele tem essas cabeças, né, que estão olhando para várias direções. É o princípio inicial, universal de criação. E nesse ponto, né, a organização social da Índia, ela usa o corpo do deus Brahma como referência para definir o papel social de cada pessoa. Então, na sociedade indiana, até hoje, apesar de ser proibido seguir, mas acaba sendo uma prática cultural, há uma divisão de classes sociais a partir da religião, usando como referência histórica os Vedas e o corpo do deus Brahma. Então, na cabeça da sociedade, tem os Brahmanes, né, que é uma classe privilegiada, especialmente formada por sacerdotes e letrados, e na crença védica teriam nascido da cabeça do deus Brahma, né, que é esse deus representado aí. Abaixo dos Brahmanes, nós temos os Kshatriyas, que são os membros superiores dos braços, né, que são os guerreiros que teriam nascido dos braços, né, do deus. Abaixo, os Vaishyas, que são os comerciantes que teriam nascido das pernas, ou seja, aqueles que caminham para longe vendendo. Os Sudras são os camponeses, o Vaishyas nasceu do tronco, tá? Os Sudras são os camponeses, artesãos e operários que teriam nascido das pernas, aí sim. E abaixo de todos eles que não estão dentro do corpo do Deus, estão Dalits, que são aqueles considerados sem casta, que vieram da poeira embaixo dos pés. Então, durante milênios, né, o uso dessa religião, especialmente dessa configuração aí do corpo do deus Brahma, foi utilizado para separar socialmente as castas ou classes sociais no mundo indiano. E até hoje essa referência é muito presente. Como eu falei, embora seja proibida por lei, mas ainda é uma prática cultural frequente no mundo social indiano. O hinduísmo, enquanto religião, né, ele é um conjunto de práticas surgidas entre 2000 e 1500 anos antes de Cristo pelo povo ariano, fundador da civilização védica. A gente tem aqui o símbolo, inclusive, do hinduísmo, né, considerado símbolo de referência dessa religião, né, que na realidade é um conjunto de práticas religiosas. Né? Como eu falei, não existe uma cabeça ou um guia, né, de uma centralização de poder religioso. É um conjunto que tem milhões de deuses, milhões de feriados, milhões de práticas distintas. Né? Então, dentro desse corpo do hinduísmo, existem vários conjuntos de escritos, entre eles os Vedas e os Upanishads, ou Upanishads, e outros textos passados pela oralidade, que vêm de geração para geração e foram escritos em algum momento. Além de outros poemas épicos que embasam suas práticas, contando as histórias dos deuses, seus mitos de criação, seus amores, suas dores, a relação dos deuses com os seres humanos, a criação do mundo e a sua destruição. Porque na ideia do hinduísmo, o mundo sempre está em um processo de criação e destruição. Tanto é que os três deuses principais, que são considerados a tríade sagrada, né, do hinduísmo, que a gente vai ver agora, eles têm um papel muito importante nessa organização da vida. Então, os três deuses, né, que a gente já viu, inclusive, um deles aqui representado, o Brahma, que é o princípio criador, o Vishnu, o princípio conservador, e o Shiva, o princípio destruidor, eles são considerados o topo dessa cadeia de deuses. Então, o Brahma é o sujeito que criou o universo, né? Do seu corpo veio o universo.
Vishnu é aquele que conserva, ou aquela que conserva o processo desse mundo, dessa manutenção. E Shiva é o princípio destruidor. Não existe aqui uma ideia de Deus bom ou Deus ruim. Eles podem fazer coisas boas e coisas ruins, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, a Shiva é um princípio destruidor, mas a destruição ela também gera uma criação, porque ela possibilita, na visão indiana, o surgimento de algo novo. Então é uma visão cíclica: criar, manter, destruir, recriar, manter, destruir de novo, e assim sucessivamente. Então, dentro do hinduísmo, o mundo em muitos momentos foi criado e recriado, e é exatamente a lógica desses deuses aí que comandam a vida, né, da organização. Então, existe todo um processo de organização. Então, outra religião que nasce dentro da cultura indiana é o budismo, que depois vai ser retrabalhado e vai participar, né, da influência de outras regiões do mundo, né, da China, Japão, sul da Ásia. Então, o budismo ele tem como símbolo aqui essa roda, né, o Dharma. Então, a gente tem como filosofias e ensinamentos dele a base, a partir da vida de Siddhartha Gautama, que é o Buda, né, o iluminado, que conta aí há mais de 2.500 anos, que tem o nascimento do Siddhartha Gautama, a sua vida, né, ele é um príncipe, a partir do momento que ele perde um parente pela vida, né, o parente dele morre, ele fica chocado com esse processo, sai da vida do palácio para a vida no dia a dia e passa a tentar se desprender do materialismo, né? Ou seja, ele passa a viver uma vida sem apego e começa a andar pelo mundo dando ensinamentos sobre o modo como as pessoas devem se comportar, o modo como devem se desapegar da materialidade e o modo como para melhorar enquanto ser humano, para poder ao longo das suas várias vidas desencarnar e sair da materialidade, porque na ideia do budismo o apego, né, o apego às coisas gera sofrimento. Então, para eles, as pessoas têm que passar a sua vida na Terra no processo longo e de vários momentos de aprimoramento. É por isso que a ideia de reencarnação, que vem do hinduísmo, ela é muito forte no budismo, porque para os budistas e para os hinduístas, as pessoas elas morrem, nascem, reencarnam. Então, a lógica é que você vá melhorando geração após geração, vida após vida, para que chegue um ponto que você não precise reencarnar mais. Então, é uma lógica de pensamento interessante nesse contexto. Então, o budismo é uma religião ou um pensamento filosófico, que na realidade é basicamente isso, que condiciona o sujeito à paz, sabedoria, alegria, serenidade e liberdade. Tecnicamente, Buda não é um deus. Na verdade, não existe um deus no budismo. Tanto é que muitos pesquisadores não consideram o budismo uma religião, mas sim uma prática filosófica que pode ser colocada no dia a dia. Então, por isso, é possível encontrar budistas que são ateus, que não creem em nenhuma divindade. Porque, na realidade, aqui, a lógica do budismo é que o Buda, ou Siddhartha Gautama, ele seja referência comportamental, né? Ou seja, uma filosofia de uma vida regrada, uma vida que busque os valores, né, de paz, sabedoria, alegria, serenidade e liberdade. E isso é um processo muito lento na perspectiva budista. Então, suas várias correntes buscam trabalhar o lado espiritual do ser humano. Então, não existe só um budismo, tem vários budismos ao longo da história que foram se desenvolvendo. Você tem um budismo tibetano, um budismo indiano, um budismo chinês, tem um budismo japonês, cada região teve uma influência diferente. Mas, em suma, todos eles usam como referência a figura do Buda, seus ensinamentos, e as práticas locais mudam conforme as influências que já existiam a partir do momento que o budismo chegou. A gente tem aqui o símbolo final, né, da mão do Buda em relação à questão da eternidade, a um símbolo do budismo, né? Então é basicamente isso, apenas algo introdutório. Quem tiver mais curiosidade, precisar de mais informações sobre a Índia, só me procurar, estou disponível para vocês no WhatsApp da nossa turma, no WhatsApp pessoal, e a gente vai conversando e aprendendo muito mais sobre o passado.